Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Vamos falar um pouco da atualização que teve aí, uma notícia nova que foi lá no Valor Econômico e depois a Suno também fez essa notícia aqui, citando o Valor Econômico, né? Essa atualização aí sobre a tributação dos fundos imobiliários, né? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, mas é aquilo, né, pessoal? Tudo boato ainda. Sei que vocês estão ansiosos, mas a gente não sabe de nada ainda, né? E, na minha opinião, vai ser um grande tiro no pé se o governo começar a tributar fundos imobiliários, fiagros, FIINFRAs. FIINFRAs, né, a gente não viu essa conversa ainda, não é? Mas qualquer fundo de renda que for tributado vai ser um tiro no pé. Hoje eu estava lendo que tem mais ou menos 7 vezes, pelo que eu vi ali, de pessoas que apostam no jogo de tigrinho, nessas casas de aposta aí, do que pessoas que investem na bolsa de valores. Isso é muito louco, né? Então o Brasil ele é um país que ele não sabe investir, não gosta ali de pensar em investimentos e, né, assim, é que negócio, né? Ninguém tem dinheiro, mas quando é para apostar e perder nesses joguinhos aí que o pessoal fica incentivando, aí todo mundo tem dinheiro, arranja. Eu não sei como é que acontece isso. O pessoal ali perdendo o que tem, o que não tem, é uma infelicidade. Então aí vem um governo e quer ainda piorar esse cenário, né? Piorar ali com tributação de fundos imobiliários, fiagros. Poxa vida, né? É complicado demais. O governo ouve o mercado e mantém FIIs e fiagros como não contribuintes na reforma tributária. Então, boa notícia aí, né? Desses boatos todos. Notícia aqui no site da Suno, por Guilherme Serrano. Após longas negociações e ruídos vindos do mercado, o governo optou por manter os fundos imobiliários de papel e os fundos de investimentos de cadeia de agronegócio fiagros como não contribuintes no texto da reforma tributária, diz o jornal Valor Econômico. Eu estava falando com vocês, ainda não terminou, vamos falar um pouco mais sobre isso. Isso significa que os FIIs e fiagros não serão tributados com a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e o imposto sobre bens e serviços na renda. Vale destacar que, em relação aos FIIs, a medida se aplica àqueles que investem em ativos como CRIs, os certificados de crédito imobiliário. Ou seja, os fundos de papel, já os fundos de tijolo aí já vem, né? Aqueles que investem nos próprios empreendimentos terão a opção de se tornarem contribuintes e, com isso, receberem créditos para abater em impostos. Pessoal, assim, eu já acho que o Brasil. Eu não sou daquele pessoal que fala, ah, imposto é roubo, isso aí é uma besteira, né? A gente tem que pagar policial, médico e professor, né? Isso é uma besteira falar que imposto é roubo, mas eu sou daquela teoria econômica, quando você começa a cobrar demais, você começa a arrecadar menos, né? Isso aí é meio contrassenso, mas na teoria econômica a gente estuda isso, tá bom? Então não faz muito sentido você aumentar e aumentar demais os impostos, assim. A gente tem um mercado tão pouco desenvolvido que nem a gente tem alguns milhões de investidores em fundos imobiliários, algumas centenas de milhares em fiagros, mas ainda é muito pequeno. A gente é um país de mais de 200 milhões de pessoas, né? É muita pouca coisa de investidor no Brasil quando a gente compara lá com os Estados Unidos, que 50% das pessoas investem na renda variável. Então, assim, poxa, né, qualquer tipo ali de aumento tributário nesse tipo de investimento, eu acho maior besteira, tá? É muito incipiente o mercado no Brasil. O relatório da reforma tributária está sendo apresentado no grupo de trabalho na Câmara dos Deputados na manhã desta quinta-feira. Além disso, tanto para os fundos imobiliários quanto para os fiagros, a isenção de imposto de renda para a pessoa física está mantida, né? Menos mal, ponto positivo aí, né? Tal benefício vale destacar que tem atraído milhares de investidores para a classe de ativos nos últimos anos, com certeza, né? Esse é um dos grandes atrativos, quando a gente fala disso, né? Por exemplo, quando eu vou comparar com o pessoal, com os imobiliários, com ter um imóvel para renda, e o brasileiro gosta muito de ter imóvel para renda, né? Durante muitos anos, com a inflação tão alta, comprar terreno, comprar apartamento ali fez muito sentido. E dependendo, ainda faz sentido ainda para o brasileiro, tá? Dependendo do negócio, pode ser um bom negócio, sim. Então a gente vê que esse é um dos principais incentivos. Você fala assim, olha, por que você vai pagar 27,5% lá tendo um apartamento alugado, se você pode ter um fundo imobiliário muito mais seguro, né, muito mais diversificado, com vários ativos dentro e pagando menos imposto, né? Então, por exemplo, você tem um apartamento alugado, é binário, né? Se sai o seu inquilino, você perde 100% da sua renda, ele tem que pagar IPTU, pagar condomínio, enfim. E no fundo imobiliário, não. Às vezes é um fundo imobiliário bem diversificado, por exemplo, de um shopping, né? Tem várias fontes de receita aí. Então, esse é um dos grandes, né? Um dos grandes motivadores do pessoal investir em fundos imobiliários e fiagros. O que aconteceria se tivesse essa tributação? Ia amassar a cota, né? Para equilibrar ali o valor da cota com o rendimento, e no final das contas a gente ia ficar com menos argumento, né? Ou seja, o mercado em si, o preço eu acho que ia equilibrar ao longo do tempo, tá? Ia sofrer nessa queda brusca inicial, né? Só que quem já vem investindo há mais tempo ia ter uma queda ali forte,
Só que aí depois ia equilibrar as coisas e o mercado é assim, o mercado se equilibra, tá bom? Agora, em termos de argumentação para investimentos, ia piorar, né? Assim, é um incentivo a menos de um país que está ali viciado em jogo do tigrinho, tá bom? Então, assim, muito complicado. O grupo de trabalho da reforma tributária teria se mobilizado com as demandas do setor produtivo e imobiliário. Tal grupo é formado por deputados Cláudio Cajado, Reginaldo Lopes, Hildo Rocha, Joaquim Passarinho, Augusto Coutinho, uns nomes grandes aí, né, da política brasileira. Eu nunca entrei em política partidária aqui no país. Moses Rodrigues e Luiz Gastão. Anteriormente, então, nunca entrei em política, então não vou opinar, tá? Político X, Y e tal, então nunca vou opinar sobre essas coisas, não. O que eu falo para vocês aqui é questão de política econômica, né? Tributação, aí eu tenho que falar, não tem jeito. O deputado federal Arnaldo Jardim foi muito importante, inclusive, né, para esses investimentos todos. Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, já havia declarado que vinha trabalhando para retirar os FIIs e FIAGs da categoria de contribuinte, né? Ele é muito ativo nesse tipo de investimento, como eu tinha dito antes, né? Muito importante, inclusive, para o nosso setor aí. A decisão de deixar a opcionalidade nos casos FIIs de tijolo ocorreu, segundo o jornal Valor Econômico, diante do entendimento de que, para os fundos imobiliários que atuam com desenvolvimento imobiliário, executando projetos do zero, pode fazer sentido econômico contribuinte, a fim de ter acesso ao crédito do tributário. Né? Se for uma opção ali e fizer sentido economicamente, é ótimo, né? Porque aí é melhor para os contribuintes, melhor também, claro, para os investidores no final, né? É bom para o fundo de desenvolvimento e também bom para o investidor no final. Mas tudo isso aqui ainda é na casa, né, dos boatos, mas notícia positiva, né? Eu achei interessante ali eles reverem isso, né? O governo ter escutado, aparentemente, ter revisto isso, para que não piore mais ainda o cenário de investimentos do Brasil, que ainda é muito, muito ruim. Né? A gente tem muito a avançar ainda, o nosso mercado é minúsculo comparativamente com o número de pessoas, a gente tem problemas financeiros aí de dívida, agora até esses negócios de jogo de tigrinho aí que eu tô falando para vocês. Então, assim, é um cenário muito complicado, muito desafiador, que a gente vai ali, passinho a passinho, tentando mudar a cabeça das pessoas, mas aí, com essas coisas assim, a gente vê que piora muito, né? Então, eles terem revertido isso, eu acho muito positivo, né? Muito legal ali, que depois dessa discussão aí, aparentemente eles vão reverter. Caso tenha alguma notícia oficial, vou trazer para vocês aqui também, que eu sempre trago, né? Mas, por enquanto, é tudo em questão de boatos, tá? A gente tem que confirmar tudo, então sem desespero por enquanto, mas é isso. Mais uma notícia aí, dessa vez aqui, né? O valor econômico que a Assumo trouxe pra gente, beleza? É isso aí, abraço, até o próximo vídeo.